Olá, eu sou André Lubeck, sou professor do curso de Engenharia Civil da UFSM e nesse bate-papo junto com a acadêmica Chiara Corazza e com a engenheira egressa Cauana Moraes Berton, irei apresentar o curso de Engenharia Civil para vocês. Eu vou começar provocando um pouquinho a Chiara. Chiara, o que é Engenharia Civil para ti? Para mim, eu acho que a engenharia civil, na verdade, ela é uma mistura de várias coisas, é um somado de várias áreas, uma mistura de vários conhecimentos, áreas do conhecimento, mas, na verdade, para mim, a engenharia civil, na verdade, eu acho que é um meio de campo entre o que as pessoas querem e o que as pessoas vão conseguir, tipo, oferecer, né? Porque, querendo ou não, a gente fica nessa parte de projetos, a gente entende qual que é a vontade do nosso cliente e tenta reproduzir da melhor maneira possível, eu acho. Então, o engenheiro civil e a engenharia civil seria esse meio de campo, assim, entre o que as pessoas querem e o que a gente consegue oferecer, na verdade. E para ti, Cauana, o que é um engenheiro civil? Ou uma engenheira civil, né? Claro, que gafe a minha. Então, hoje eu vejo a profissão da engenharia civil como nós somos facilitadores, né? Então, a gente contribui muito para o desenvolvimento das cidades, né? De uma economia. Hoje a gente precisa ser cabeça pensante, né? Pensar nas melhores soluções de solucionar os problemas, né? Do nosso cliente. E hoje, diferente do que muitos pensam, né? A gente precisa saber trabalhar muito com pessoas. Né? Uma coisa que a gente não trabalha muito dentro da faculdade, mas que depois na vida profissional a gente precisa saber trabalhar, né? Mediar conflitos. Então, acho que é muito gratificante. Hoje a gente tem muitas áreas para trabalhar dentro da engenharia civil, mas você poder realizar o sonho de algumas pessoas, né? Por exemplo, de ter a casa própria, de conseguir seu primeiro imóvel, isso é muito gratificante para mim. Sabe, só para contar para vocês, uma das coisas que me chamou a atenção quando eu descobri que o nome de engenheiro civil vem lá da época dos primórdios, lá da época do Império, porque existia o engenheiro militar e tudo que não era do exército era o engenheiro civil que fazia. Então, se a gente para pensar, a nossa profissão é mais ou menos isso, faz tudo. Até por isso que às vezes a pergunta é meio difícil de responder. A gente fica 5 anos dentro do curso e chega no final e não sabe dizer o que é engenharia civil, porque engenharia civil é muita coisa. Então acaba que tu fica tipo, o que é? E um colega teu se forma e tu, mas o que? Dá para trabalhar com isso? Eu também não sabia. Sim, o engenheiro civil pode ser um administrador. Então, tipo, acabamos de arrumar um problema com o curso de administração da FSM, né? Que não, a gente vai ter que explicar. Vamos fazer um vídeo nos explicando para os colegas da administração. Pessoal, a gente não tem essa formação. A gente acaba cumprindo esse papel em obras, mas a gente não tem essa formação. Obrigada, você que quer cursar engenharia civil, cuidado com isso. A gente acaba assumindo muitas funções de gestão, né? Isso que eu quis dizer. Tá, mas me consertem aí. Eu vou aproveitar a brincadeira. E na opinião de vocês, quais são as nossas áreas de atuação? Começamos pela Chiara de novo. Tem alguém que está cursando e alguém que já saiu. Assim, que nem a gente pode dizer que assim, a gente tem áreas que são generalistas, assim, mas entre cada área a gente tem especificações. Então, na verdade, a gente pode trabalhar com construção civil, com a parte só de estrutura, sem passar para a parte de construção, também é uma possibilidade. A gente pode ir para a parte de águas, dentro da parte de águas a gente tem 500 coisas que a gente pode trabalhar com a questão de abastecimento de cidades, construção de barragens, enfim. Todas as áreas, elas meio que têm ramificações. Além disso, a gente tem a parte de transportes, a gente tem a parte de solos, a gente tem a parte... Até dá uma pincelada em empreendedorismo dentro da faculdade também. Me ajuda aí, Cauana. Agora ela repensou, Cauana. Agora ela repensou. Agora, né? Eu acho que as possibilidades são essas que a Chiara falou, né? Mas dentro de cada área existem uma gigantesca, um leque gigante, né, de atividades e funções que a gente pode executar. Agora, depois de formada, quando eu vou falar sobre o curso para alguém, eu lembro muito do professor Tales na primeira disciplina lá da introdução à engenharia, que ele falava, não, porque o nosso curso é generalista, é generalista, é generalista. E, de fato, é. Eu digo assim, hoje a gente sai sabendo um pouco de tudo, mas não muito
de nada, né? A gente sai tendo uma noção de muita coisa, né? Mas aí é depois, na vida profissional, que a gente vai experimentar, né? As diferentes áreas e vendo o que a gente mais gosta, e aí vai afunilando, né? A gente vai se especializando. Existe essa preocupação e provavelmente no futuro, na reforma curricular que a gente está avaliando, isso vai se manter, né? A gente tem a preocupação, o nosso egresso normalmente é um egresso que trabalha em cidades do interior. Claro, alguns vão para grandes centros, mas boa parte atende as cidades do interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e tal. E o nosso aluno precisa ser capaz de atuar nas mais diversas áreas que o curso demanda, quer dizer, que a profissão demanda, perdão, e vai acontecer, a gente vai seguir estudando, hoje em dia a gente aprende com a internet até por conta, então faz parte do processo. Até porque, claro, né, salvo exceções, mas quando a gente sai da faculdade, não é todo mundo que consegue trabalhar direto na área que gosta mais, né? Então a gente tem que ter esse leque de conhecimentos para poder trabalhar em outras coisas. A gente nem sabe qual é a área que a gente gosta mais. Né? É por isso que eu digo, salvo exceções, né? Porque tem pessoas que acabam se descobrindo dentro da faculdade ainda, mas a gente tem que ter essa capacidade de estar em qualquer lugar e saber fazer, né? E fazer direito. Então, acho que é importante que o curso pincele um pouco de cada área. Até porque a gente entra na faculdade pensando que engenharia é só construção, né? E aí chega lá e vê que 500 coisas diferentes e acaba ficando, é muita coisa, o que eu vou fazer da minha vida depois? Enquanto vocês falavam, talvez, pensando, quem está assistindo esse vídeo, por exemplo, se a gente pegar um edifício, vai ter um engenheiro que vai lidar com a parte de descobrir como é que é o solo, como é que é o terreno. Então, tem um engenheiro da parte que a gente chama de geotecnia, que vai fazer uma avaliação daquele solo, né? Qual é o perfil do solo, que resistência ele tem. Aí vai ter um engenheiro que está envolvido no projeto, junto do projeto de arquitetura. Vai ter um engenheiro que faz o projeto da estrutura, do projeto hidráulico, do projeto elétrico e assim por diante. Pode ser um engenheiro eletricista e tal, mas o civil tem habilitação para isso. Aí a gente vai para uma outra área que o curso também te dá, que é como construir, que é a construção civil, que a gente fala de um jeito holístico, assim, e depois tem a parte de venda, gerenciamento da obra e assim por diante, financiamento imobiliário, tudo isso faz parte da nossa profissão. E às vezes a gente vai tendo colegas que vão se especializando em cada uma dessas áreas. Então, um edifício tem isso. Se a gente pegar todas essas outras obras que vocês falam, todas elas também. Então, é muito grande. A nossa profissão é gigantesca, né, em termos de possibilidades. Tá, e aí disso, pergunto, qual é o perfil desejado para um estudante de engenharia e para um egresso, né, para alguém que já saiu do curso, um engenheiro formado? Quer começar, Cauã, ou eu começo? Não, vamos lá. Tu vai falar do que tu está vendo agora e acabando do que ela já viu. Tá, primeiro eu queria quebrar um pouco dessa ideia de que quem vai para engenharia tem que amar a matemática. Na verdade, não. Só que tu tem que amar estudar, porque precisa. Mas isso é verdade, cara? É difícil, o curso tem que estudar muito ou isso é uma lenda? Eu acho que assim, ó, quando tu vê de fora, assim, tem que estudar, né? Não vou dizer que tu pode passar o curso fazendo festa que tu vai passar tranquilo. Mas, assim, eu acho que a gente vê de fora, são conteúdos que a gente não vê no colégio. A gente usa matemática básica bastante, mas são conteúdos que a gente não vê no colégio. Então, às vezes, a gente chega... Por exemplo, a primeira cadeira do curso é cálculo A. Tu chega e tem integral, derivada, limite. Tu nunca viu isso na vida. Só que, assim, os professores te dão meios de aprender. Então, assim, tu não vai chegar ali sem saber nada e vai ter que fazer uma cadeira sem saber. Não é assim que funciona. Então, por isso que eu falei, tu não tem que amar a matemática. Claro, tu tem que ter uma afinidade, porque é um curso que exige muito cálculo. Tu faz conta em praticamente qualquer disciplina, né? Qualquer disciplina, Mas eu acho que, assim, o principal é tu ser uma pessoa que seja, tipo, regrada em rotinas de estudo. Porque, assim, tu não precisa ser um gênio para conseguir levar a faculdade tranquilamente. Então, assim, eu acho que a palavra é tu tem que gostar de estudar. De resto, assim, não tem uma exigência de que tu... Se tu for muito bom em matemática, bom pra ti, vai ser mais fácil. Mas tu vai ter que estudar igual. Então, porque são coisas que a gente nunca viu antes. Então, eu acho que, na verdade, não tem isso de ter que ser muito bom em tal coisa para poder entrar. Na verdade, tem que ter vontade, né? E entender que, assim, tem momento de festa, que também é muito importante, que, inclusive, a gente tem bastante, mas tem que ter um momento... Vocês são jovens, tem que já aproveitar, tá certo? Tem que sair, faz parte do que é o estar na universidade, né? Então, faz parte, até pra gente criar amizades, porque às vezes, né, as amizades da faculdade vão pra vida inteira,
Mas tem que ter também o tempo e ter a consciência de que não dá para levar nas coxas, né? Tem que estudar. Eu acho que esse é o perfil. E tu, Cauana, o que tu diria do egresso? Olha, como uma pessoa que passou por tudo, né, eu vejo assim que é muito importante dentro da faculdade a organização, né, planejamento do que tu vai fazer, porque a gente tem muitas disciplinas para fazer, tem bastante trabalho, prova e tal, então que é importante que a gente organize nossas atividades, né. Organizando bem dá para fazer tudo, né? Hoje a gente sabe que é um curso integral, então a gente precisa se dedicar, né? 2 turnos para a faculdade, mas que tem um mundo de possibilidades também, né? Dentro da universidade, tem estágios que a gente pode fazer fora. Então, organizando, acho que dá para aproveitar tudo isso, né? E no final dá tudo certo. E depois da vida profissional, acho que a gente não pode ter medo. Mas né? Fica mais fácil ou não? Fica. Olha, não, no começo não. No começo não, né? Depende para onde que tu vai, né? Depois, aí quase um ano de formada, eu decidi começar sozinha, né? Então, a trabalhar com projetos. Então, não foi uma coisa tão fácil assim, né? Porque existem muitos processos que a gente não tem conhecimento, né? Hoje eu trabalho muito com financiamento, né? Não tinha noção nenhuma do que eu precisava fazer, né? Hoje a gente já consigo trabalhar melhor com isso, né? Mas é um desafio. E eu acho que se a gente não pode ter medo, né? Se errar, conserta, dá um jeito, mas tem que colocar a cara, né? Assim mas é mais difícil que equações diferenciais ou não? Não é mais difícil. Mas na verdade. Essa é a lógica. Até fazendo um link com o que a Cauana disse antes, né? Que o engenheiro civil ele é um gestor, tu começa a aprender a gerir desde o início da faculdade, né? Porque tu tem que gerir teu tempo. Tem que conseguir dar conta de tudo, e às vezes parece que o dia precisa ter 36 horas, mas a gente consegue fazer 24. Então, na verdade, é aquilo ali que a Cauana falou, né? É tudo ser organizado. E se tu não tu aprende a ser, porque tu se obriga, então. Eu vou dizer para vocês que eu tive essa mesma sensação, assim, eu achava que, entrei na engenharia agora, ficou tranquilo, e não, eu precisei estudar muito. Eu segui na época da época do vestibular, eu já segui no embalo, porque daí já vem Física 1, Cálculo 1, ou tu estuda, né? Ou tu vai ficar parado no caminho, né? Isso é verdade. Mas não é para assustar, concordo com a Cauana. Se forma, né? Tu consegue, não precisa ser muito inteligente. Tem que ser disciplinado. Olha aí, eu tô formado. Tu tem que ter vontade, né? Sem vontade não fazemos nada. Outra coisa, né? Tenham amizades, façam amigos na faculdade, né? É muito legal você ter colegas que tu pode estudar junto, trocar ideia e tal. Isso vai facilitar também o processo. E o nosso curso tende a fazer isso, né? Sim. Vê muitos alunos estudando junto, as turmas chegam no final bastante coesas, assim, a gente vê isso. Sim. Tá. Eu gostava muito da biblioteca, ir lá na biblioteca, passar uma tarde lá. Da biblioteca, saudades. E como é que é para entrar? O que tem que fazer para entrar no Conselho Civil? Como é que é a admissão para a gente usar? De novo, tem que estudar. Não, eu estou no colégio, Cauana, o que eu faço? É a Enem? Hoje exclusivamente, né, o ingresso no curso de Engenharia Civil. Olha aí, ó. Vida profissional é isso, gente. A Cauana tem compromisso, a gente está gravando rápido, porque ela tem compromisso. Ai, perdão. Hoje o acesso é exclusivo pelo Enem, né? Então o pessoal precisa, quem quer entrar na UFSM, né, no curso de Engenharia Civil, precisa se preparar, se dedicar, né, e se concentrar na prova do Enem. Na minha época, lá em 2014, quando eu fiz já faz tempo, quando eu entrei, né, na universidade, depois comecei a estudar no ano de 2015, o ingresso ainda tinha a opção do vestibular, né? Então tinham vários polos dentro do Rio Grande do Sul que você podia fazer a prova. Eu, como sou da região norte do estado, fiz a prova em Passo Fundo, né? 4 dias de prova, e tinha opção pelo Enem também, né? Hoje é exclusivo, né? Então tem que... Sei que é uma prova cansativa, né? Na época que eu fiz, eu não gostava de fazer o Enem, mas é o que tem. Quem que gosta, né? Tá. Em termos de nota, Kiara, tu tá mais por dentro, como é que
qual é o ponto de corte? Como é que funciona essa questão do ingresso? Então, até complementando a Cauana, hoje então é exclusivo pelo Enem, mas a gente tem também o SISU, né? Que na verdade a gente faz a prova, mas quem ranqueia é o SISU. Então, na verdade, existem 2 chamadas para a gente entrar no curso, uma no início do ano para fechar a primeira turma e uma no segundo ano para fechar a segunda turma, porque são 2 turmas por ano. Aí, dentro disso, a gente tem o nosso ponto de corte. Quando eu fiz, em 2016, o ponto de corte estava em 720. Mas isso varia. Geralmente, na primeira turma do primeiro semestre, os pontos de corte são mais altos. Mas aí, na segunda turma, da metade do ano, já dá uma baixada, porque o pessoal que foi melhor já passou na primeira. Então, dá uma reduzida. Eu, por exemplo, o meu exemplo, eu passei ali com 690. Eu consegui entrar. Mas a gente, isso varia muito também, porque nas chamadas orais, por exemplo, como é o Enem, o Brasil inteiro faz a prova e tu escolhe pelo portal do SISU para onde tu quer ir. Então, às vezes, a gente tem pessoas lá do norte, é longe, então, às vezes, não compensa para eles virem nas chamadas orais. Então, às vezes, por exemplo, eu estava em 22º na chamada oral e eu entrei. Então, isso varia muito também do ponto de corte, mas geralmente fica em torno de 720 para tu passar em primeira chamada. Então, fica mais ou menos por aí. Então, só para o gurizada entender, tu faz a prova uma vez só, mesmo na época vestibular assim, tu faz a prova uma vez só, mas tu pode entrar no começo ou no meio. Então, tu tem 2 oportunidades de te candidatar, né? A primeira e segunda turma é um curso semestral, que a gente costuma dizer. Isso. Tem cursos que são anuais, né? E é legal dizer porque eu acho que muita gente desiste e não vem nas chamadas orais. Então, assim, cara, venham. Porque muita gente passa em segunda chamada. Então, tem que... Se tu quer, vai atrás. O máximo que vai acontecer é tu não passar. Mas daí tem outro ano para tu tentar de novo. Então, vem. Pergunta difícil agora. Cuidado para não gerar polêmica. Qual é a diferença entre engenharia civil e arquitetura? Para quem está de fora, é muito difícil de entender. Para quem está de dentro, também. Tu quer falar, Cauana? Olha, hoje... passou para ti, Cauana. Tu viu, né? Olha, hoje, trabalhando na área, eu vejo assim, né? Tem bastante diferença, né? Hoje o arquiteto trabalha mais, de fato, com a concepção, né? Com a beleza do negócio, né? Pensa no tamanho dos cômodos, como que vai utilizar lá, planeja móveis e tal. Hoje eu não vejo muitos engenheiros civis fazendo isso. Se quiser, pode fazer. Tem né? atribuição profissional. Tem atribuição para fazer, né? Mas hoje eu não vejo engenheiros civis trabalhando muito nessa parte. E também com a questão de urbanismo, vejo que os arquitetos trabalham muito. Hoje, vejo assim, passa pelo arquiteto, né? Faz todo o projeto arquitetônico, planejamento de móveis e tal. Depois passa para o engenheiro que vai fazer a parte estrutural, vai fazer orçamento, vai fazer hidráulico, sanitário, isso na construção civil, né? Vai tocar uma obra, provavelmente quem vai tocar vai ser o engenheiro civil, né? E aí, dentro da engenharia civil, além disso, né, que é a construção civil, a gente tem a parte de materiais, né? Então, tu pode trabalhar com o desenvolvimento de novos materiais, trabalhar com qualidade do concreto lá dentro, né, de uma concreteira, pode trabalhar em indústria. Então, tem a parte de solos também, barragens, tem a parte sanitária, a parte de águas, então a parte de rodovias, então a gente tem outros leques, né? Para quem quer vir para a engenharia civil, saiba que tem um mundo de possibilidades, né? Que a gente pode atuar. Na arquitetura, eu vejo que é mais voltada, de fato, para a construção civil. Né? Na engenharia, a gente tem outras... Né? Isso. Mas até complementando a Cauana, na verdade, a engenharia e a arquitetura, se tu vai mais para a área de construção, elas andam de mão dadas, né? Porque um engenheiro não existe sem um arquiteto, e um arquiteto também não existe sem um engenheiro. Então, é mais ou menos isso, são profissões que se complementam. Isso é muito da questão de você saber a tua competência, né? Hoje, dependendo do projeto, eu não sou competente para fazer um projeto arquitetônico, para fazer um projeto de interiores, né? Então, a famosa, a gente pode, mas não deve. Tem quem faça melhor. Boa, tem quem faça melhor, é verdade. Mas, pensando que quem está nos escutando, nos assistindo, não tenha noção disso, e até pela vivência que eu tive, eu cursei 2 anos de arquitetura para depois ter certeza que eu tinha que ser engenheiro civil.
Na parte de edificações, como diz a Cauana, existe um sombreamento. As duas profissões podem fazer praticamente as mesmas coisas. Tá? As atribuições profissionais, tu pode ser responsável tanto um engenheiro civil quanto um arquiteto pela construção toda, pelo projeto estrutural, pelo hidráulico, pelo elétrico. Agora, dentro do curso, os enfoques são completamente diferentes. Então, se a gente for ver a maneira que acontece o curso de engenharia civil e a maneira que acontece o curso de arquitetura, eles são muito diferentes. E a ponto de eu ter começado um e me dar conta que eu não deveria ficar lá, eu deveria ter ido para o outro. Né? E acabei fazendo. Então, enquanto o curso de engenharia, a gente vai se preocupar com os demais projetos, as cadeiras todas têm os mesmos pesos, digamos assim. Então, o professor lá da parte de instalações prediais, de hidráulica, vai fazer provas de vez. Tu tem que fazer aquilo lá, Deus o livre, não saber. Tá? Enquanto na arquitetura, muitas vezes, eles focam muito mais nas cadeiras de ateliê, na concepção de como é que os espaços têm que acontecer. Existe um projeto hidráulico, ele vai acontecer, eles têm noção sobre isso, mas normalmente aquela cadeira de instalações, ela acaba tendo um peso um pouco menor em comparação ao ateliê, enquanto que a nossa é uma coisa... Na verdade, assim, a gente tem cadeiras de arquitetura no curso, mas é mais para a gente ter uma noção também, porque eu não posso... Tem uma, por exemplo, né? Uma cadeira que o nome é arquitetura. A gente resume o curso inteiro, que os outros estudam em uma disciplina. Em uma cadeira. Aí, na verdade, é mais, por exemplo, assim, a gente tem que saber, porque a gente vai fazer... Às vezes, a gente faz um projeto também. Às vezes, o engenheiro pode fazer um projeto. Só que a gente tem que ter noção que vai vir um arquitetônico em cima. A mesma coisa, assim, a gente tem cadeiras de eletricidade, por exemplo. Mas é para a gente ter uma noção de onde vai ter tal coisa. Mas quem dimensiona isso é um engenheiro elétrico. É por isso que existe essa profissão, né? Então, na verdade, a gente vê muita coisa no nosso curso para a gente pra gente saber que depois vão entrar outras coisas e a gente tem que fazer a famosa compatibilização, né? Que um projeto tem que encaixar no outro. Então, às vezes até para orientar quem nos procura, né? A Cauana, por exemplo, faz projeto. A Cauana, às vezes chega um cliente com uma expectativa para falar com ela, olha, isso aqui eu consigo fazer isso. Se tu quer tal coisa, tu vai ter que procurar aquele profissional. Tu quer isso, tu vai ser aquele outro profissional. A gente precisa ter noção até para conseguir delimitar e todos trabalharem. Bom, e como que o curso de engenharia civil está estruturado? Já que a gente falou dessa história do enfoque das disciplinas, né? Como é que isso está estruturado? Vou deixar para a Cauana, para a Chiara começar. Perdão, Cauana, depois. Foi o que eu falei antes, né? O curso ele é estruturado em áreas de conhecimento. Então, a gente tem a parte de geotecnia, que seria a parte de solos. Tu vai aprender como é que tu vai fazer fundação, escolher qual fundação usar em relação com o tipo de solo que tu tem. Enfim, tem essa parte. Tem a parte de águas, que tu aprende desde a parte de instalações prediais, que é a parte de rede de esgoto, água fria, água quente, essas coisas assim. Daí depois vem a parte de cálculo estrutural, que a gente aprende também nas cadeiras de estruturas, tem a parte de construção civil, tem a parte de transportes. Então, o curso ele é dividido em polos, assim, são áreas do conhecimento. Tu tem que saber tudo, mas depois tu pode especializar na área que tu gosta mais. Então, é mais ou menos assim. Se eu tiver esquecido alguma coisa. Vamos ver, a Cauana agora vai dizer se tu esqueceu. Não, acho que tu complementou todas as áreas, né? E dentro dessas grandes áreas, a gente tem vários ramos específicos também, né? Mas eu acho que aí é a vantagem do nosso curso ser generalista, né? A gente consegue aí ver muita coisa dentro. É muita coisa? Confunde a cabeça, sim, né? Mas a gente vai um passinho por vez e tal, a gente consegue ver tudo isso aí, né? Mas é bastante coisa. Enquanto a Chiara falava, eu estava lembrando assim digamos, para dar uma ideia de quantas coisas diferentes a gente pode fazer. Geotecnia a gente fala de edifício, né? Mas se a gente pensar nessas notícias, por exemplo, o escorregamento de um morro, teve lá um deslizamento, isso é trabalho de engenheiro civil. Quem avalia isso, quem trabalha com isso, pode ser engenheiro civil. Eu tive um colega que adorava explosões durante a graduação. Tem esse também. O cara se formou, fez uma especialização e virou engenheiro civil em blaster. Ou seja, ele é o cara que pensa como explodir as montanhas, como escavar túnel e tal. É engenharia civil. Tudo isso o engenheiro civil pode fazer. É uma coisa até... Quando é possível, eu nem sabia disso. A gente descobre muita coisa dentro da graduação que a gente não sabia que a gente podia fazer. Tá, e oportunidades que a gente tem além das disciplinas, tá? O que dá para fazer no curso, o que a gente chamaria de atividade extracurricular? O que vocês dizem? Quem começa?
Na verdade, eu acho primeiro legal a gente falar que a gente tem que ter uma quantidade de horas referente a essas atividades extracurriculares, né? Que é a famosa ACG. Se tu não faz o número mínimo de horas, tu não se forma. Então, aquela, né, assustando. Mas todo mundo faz, é tranquilo fechar a carga horária, não é muito grande. Uhum. Mas, na verdade, a gente tem os grupos de pesquisa, né? Que a gente faz, a gente vai para o laboratório, ajuda na pesquisa mesmo, a gente publica artigo, enfim, apresenta em congresso, tem essa parte. Tem a parte das monitorias, que é meio que não sei, na minha época chamava de reforço, mas é tipo o que tu tem do reforço no colégio, que tu pode ir para tirar dúvida com os próprios alunos. Então, existem chamados dentro da universidade que o professor fala, ó, a gente tem uma vaga aberta para monitoria. Os alunos se inscrevem, tem toda uma entrevista, e aí os alunos ensinam os alunos. Então, é legal, tem isso desse curricular. Além disso, a gente tem as empresas júniores, que a gente tem, por exemplo, Viu a palavra? Professor, tu até que cuidou de um. O quê? Não, Empresa júnior? Tem a ITEP, tem A base júnior. a base, eu ia falar da base. Então, a gente tem... Eu? tem a base, tem a ITEP, tem, enfim, vários. Aí a gente tem o grupo PET também, que ele é focado mais para a parte da graduação mesmo, de fazer coisas para os alunos. Enfim, tem muita coisa que a gente pode fazer além disso, sem contar os estágios, que, sim, tu pode fazer desde o primeiro semestre. Se tu encontrar onde quiser fazer, tu pode fazer. Então, até é legal falar que, na verdade, o curso ali é quem monta é a gente, né? A gente tem as cadeiras que são as que são indicadas para cada semestre. Existem algumas cadeiras que necessitam de outras, mas enfim. Só que tu pode escolher fazer a cadeira agora ou não fazer. Tu vai atrasar o curso em um ano, um semestre, enfim. Mas tu pode escolher. Então, às vezes, como o nosso curso ele é integral, ele tem aula manhã e tarde, às vezes tu quer fazer um estágio, dá uma complicada, porque a gente não tem sempre, por exemplo, todas as manhãs livres ou todas as tardes livres. Acho que isso é até uma coisa que vai mudar na próxima estrutura curricular, né? Mas, enfim, então, tipo, a gente tem várias oportunidades ali dentro, porque é a gente que faz a nossa grade, né? Então... Isso até, para quem está no colégio, é uma coisa completamente diferente do que está acostumado, né? Tipo, o aluno tem liberdade total. Ele não é obrigado a fazer todas as disciplinas. Ele tem que cursar aquelas disciplinas para se formar, mas ele pode fazer 3 agora, fazer 5 agora. Tem uma sequência que deve acontecer. Eu só posso cursar Física 2 depois de ter feito Física 1, digamos assim. Mas a liberdade tem, a gente consegue fazer a nossa formação. E até, inclusive, se incentiva isso, quanto a gente espera que o aluno trabalhe para fazer a sua melhor formação. Além disso, a gente tem as cadeiras que são chamadas obrigatórias e ainda existem umas cadeiras extras que tu faz se tu quer. E aí tem algumas coisas que focam mais em tal área, focam mais em outra. Então... Mas tu tá no grupo de pesquisa agora, né? Por exemplo, exemplifica para o pessoal. Eu tô no grupo GEMASC agora, que é sobre materiais de construção sustentável. Então, a gente faz alguns projetos a gente faz em parceria com a indústria. A gente tem alguns projetos, por exemplo, dos blocos cerâmicos, a gente tem parceria com uma empresa privada. Então, a gente está reutilizando, por exemplo, lodo de estação de esgoto e de água para fazer bloquinhos cerâmicos. E, não sei, para vocês, é tipo os tijolinhos, os tijolos. Então, pegando o que se tratou da água lá, sobrou, a sujeira que estava na água, que foi retirada, aquilo é um lodo, aquilo é um problema para o meio ambiente. Onde é que a gente vai pôr? O grupo da Chiara está trabalhando para pegar esse lodo e transformar ele numa matéria-prima para gerar tijolo. Isso, aí a gente tem outras áreas que eu também não vou ficar entrando muito a fundo, porque daí envolve conteúdo da faculdade, mas que a gente tenta fazer concretos que poluam menos, porque hoje em dia a gente sabe que a indústria civil é uma das mais poluentes. Então, a gente tenta trabalhar em maneiras de diminuir isso, porque reduzir é impossível, mas a gente pode atenuar. Então, é isso, e agora até fazendo uma propaganda, a gente vai começar agora até com uma parte de pesquisa em impressão 3D. Então, a gente está esperando chegar um equipamento, a gente comprou uma impressora, e a gente vai começar a trabalhar nessa área também, que hoje em dia está uma coisa que está tecnologia, então vamos incorporar isso na construção, né? Então, esse é um dos exemplos, mas além desse tem um que o professor, inclusive, é um dos orientadores, que é o GG Plan, né, professor? Que é mais sobre a questão de compatibilização de projetos, me corrija se eu estiver errado. Mas tem esse, tem vários, né? Eu não vou saber o nome de todos, porque eu acabo sabendo os que eu convivo mais. Mas existem
E isso nossos alunos fazem, né? Tipo, tem alunos que ao longo da sua graduação, por uma questão de afinidade, interesse, eles acabam entrando num certo grupo de trabalho e pesquisa. Às vezes ficam a graduação inteira naquele grupo. Então, a gente tem laboratórios e grupos de pesquisa muito tradicionais. A gente tem outros que preferem, não, eu quero testar um pouquinho de cada um. E tem outros que não se interessam por isso. Eu quero fazer meu curso e fazer estágio, focar nos estágios. Faz parte. Tudo isso é a nossa formação normal. Tu tem experiência diferente, Cauana? Como é que tu enxerga essas atividades extracurriculares? Eu acho que são muito importantes, né? Na minha época, assim, eu me interessei. A primeira coisa que eu me interessei quando eu resolvi fazer uma atividade diferente foi o PET, né? Sempre gostei, admirei o trabalho, enfim, do grupo, né? E quando eu entrei, assim, fiquei por 2 anos dentro do grupo. Para mim foi uma experiência maravilhosa, assim, hoje eu tenho no meu currículo o grupo PET, né, hoje me ajudou muito na carreira profissional também, porque as atividades que a gente desenvolve ali são de gente grande, né, a gente trata de compromissos, né, organiza eventos, traz pessoas de fora, então a gente tem que trabalhar muito com seriedade, com organização, tem muita responsabilidade por trás do trabalho, né? Que é de melhorar a graduação, trazer coisas diferentes, né? Além disso, a gente planejava cursos também, montava cursos, dava aula. Então, assim, para mim foi uma experiência maravilhosa, né? E estando dentro do PET, também foi incentivada aí para a parte de pesquisa. Também trabalhei durante um tempo na parte da pesquisa, né? Que me chamou a atenção para a área acadêmica também, que é uma coisa que hoje eu gosto muito. Né? Então, para mim Não quero fazer propaganda, mas a Cauana faz mestrado na Universidade Federal de Santa Maria com um professor maravilhoso. Um professor chamado André. Exatamente, né? Então, foi o que me despertou essa curiosidade, né, da parte da docência e a vontade de dar aula, né? Então, também hoje, dentro da minha atuação profissional, tive uma experiência dentro de sala de aula, né, que eu gostei muito. Pretendo continuar com isso ao longo da minha carreira, né? Porque eu acho que é muito nobre, né? Você poder passar um pouco do que você sabe para outras pessoas, né? Então, essas foram as minhas experiências, né, de atividades extracurriculares, as principais, né, mas que me abriram, assim, muito a cabeça para outras possibilidades que, se eu não tivesse entrado, talvez eu nunca tivesse pensado na vida em fazer. E aqui ainda a gente tem, não sei se sorte, mas enfim, que a Cauana e eu participamos do PET, né? Eu também fiquei por 2 anos, peguei ali a saída da Cauana. Acho que eu fiquei no último semestre, eu entrei no último semestre. Eu entrei quando tu estava saindo, né? E é bem isso que a Cauana falou. E uma coisa muito importante também é que a gente aprende a lidar com pessoas, né? Porque é um grupo de 15, 16 pessoas trabalhando em conjunto. Então, a questão da gente respeitar as ideias dos outros e tudo mais, isso a gente aprende também na graduação, que é uma coisa que a gente precisa na vida profissional, né? A gente nunca vai trabalhar sozinho. Então... Exatamente. Só, como a gente chama PET, né? Provavelmente não é um cachorro, gente. E não é uma garrafa. Não é o pet shop. E não é uma garrafa plástica. PET é Programa de Educação Tutorial, né? Então, a ideia é um programa do governo federal, várias universidades têm e vários cursos têm. Né? Então, são grupos de alunos com um professor tutor, e esses alunos têm que trabalhar para tornar o curso dos colegas melhor. Então, os alunos do PET precisam pensar atividades extracurriculares, que são palestras, cursos, oficinas para os seus colegas. Eles precisam fazer integração com a comunidade, então tem que ter a parte que a gente chama de extensão, tem que acontecer também. E ainda, os petianos, por uma questão dos 3 pilares, eles precisam também estar ligados à pesquisa. Então, o PET pode tanto os alunos trabalharem em pesquisa, como serem divulgadores de pesquisa e assim por diante. Então, isso é uma das coisas que tem. Né? Além do PET, tem mais um monte. E é legal dizer também que não dá para deixar de fora a questão financeira, né? A gente ganha bolsa, tanto no PET quanto na pesquisa. Não são todas, mas algumas conseguem bolsa, monitoria também tem bolsa. Então, a gente recebe pelo nosso trabalho, né? Então, a gente já começa a entrar nesse meio da gente, tipo, ganhar pelo que a gente faz, né? É um ganha-ganha, porque, por exemplo, agora não falando do PET, falando de trabalhos de pesquisa. Por exemplo, a Cauana é uma mestranda. A Cauana tem um aluno vinculado ao projeto de pesquisa dela que ele é bolsista. Né? Se concorreu, o aluno é um bolsista que está ali para atuar com a Cauana. Então, existe um retorno financeiro
ele tem uma experiência de atividade no laboratório e ele nos ajuda com mão de obra. Ele está lá para nos apoiar. Então, tem muito isso, né? E essas bolsas, algumas são pagas pela universidade, outras pelo governo federal, outras por empresas, por captação de recurso próprio do professor e tal. Então, cada um desses grupos e tal tem seu sistema de trabalho e isso acontece. É uma maneira que tu tem de integrar o aluno a outras atividades mais, digamos, ou profissionais ou de pesquisa. Isso é tudo extracurricular. Tudo conta horas para a gente se formar. Tá, e aí, quase acabando. E na opinião de vocês, por que cursar engenharia civil na UFSM? O que ela tem de diferente ou melhor que as outras? Cauana, acho que essa aí, tu que já fez tudo, responde. Então, eu conheci a UFSM numa viagem da escola, né? No terceiro ano, eu fui... Não foi no Descubra, foi num Janela Aberta, acho que era. Né? A gente foi conhecer um pouquinho da universidade, né? E eu fiquei, assim, maravilhada, né? Tinha já a experiência aqui na região tem uma outra universidade, né? Mas é particular, que tem essa ideia de campus também, né? Mas eu fiquei admirada com a dimensão, né? E a possibilidade de coisas que tinha, né? E aí, naquele dia, eu pensei assim, nossa, eu vou estudar aqui. E depois, assim, tudo, né? Quando eu passei, eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu vou, né? É longe da minha cidade. Como que eu vou fazer para ficar aí, para me manter, para estudar, né? Mas eu pensei assim, é uma universidade federal, né? Sabia de algumas das oportunidades que eu teria estudando ali, não todas, né? Quando a gente entra, a gente vê que tem muito mais do que a gente pensa, né? Primeiramente, eu decidi ir para engenharia civil da UFSM pelo renome que teria, né? O curso, enfim, há anos, né? De experiência já. E uma das coisas que facilitou a minha ida, né, e que eu sou muito grata, é a assistência estudantil que hoje a UFSM oferece, né? Na época, eu não teria como me sustentar em Santa Maria, né? Daria o mesmo valor de eu pagar uma universidade particular aqui, né? Então, para mim, não seria viável. Mas pela questão da assistência estudantil, de ter a casa do estudante, né? Da gente ter o RU para fazer as refeições e ter biblioteca, isso assim foi maravilhoso, né? Eu sempre digo assim, eu conheci as minhas melhores amigas morando na casa de estudante, foi uma experiência incrível, assim, não é fácil, não, mas a UFSM foi minha casa, né? Literalmente, assim, eu morei, estudei, vivi tudo dentro da UFSM. Né? Então, eu tenho um carinho muito grande, assim, não, hoje eu não escolheria outra universidade para ter estudado, né? Para mim foi, assim, maravilhoso. Até comparando com a Cauana, eu não sou do Rio Grande do Sul, né? Eu sou de Santa Catarina, então a gente não tinha esse sistema de fazer visitas a universidades. Então, assim, eu conhecia a UFSM porque eu tenho família aqui, então eu vinha todas as férias e a gente passeava pela UFSM, porque realmente é um lugar, assim, que tu entra, tu fica maravilhado. Então, acho que de primeiro, assim, a gente quer entrar na UFSM também pela infraestrutura, né? Porque é um campus gigantesco. E ele é bonito, ele chama atenção, então tu fica, meu Deus, quero estudar aqui. Aquela coisa que a gente vê em filme, de ficar mudando de sala, eu sempre penso isso também. Filme americano, com as universidades lindas, assim, estudantes pela grama, o UFSM tem isso. Tem isso. E aí, então, eu conhecia porque eu vinha visitar. Mas também tem essa questão. Eu sei que quem é aqui do Rio Grande do Sul tem esse negócio de vir para o Descubra, quando era presencial e tudo mais. Mas acho que de primeiro, assim, a infraestrutura é o que mais chama atenção. E depois, quando tu entra no curso, tu vê que, cara, a gente tem uma sorte, assim, agora até vou puxar um pouco o saco, né, dos nossos professores, que todos são professores muito bons, então, assim, tu não se arrepende de vir pra cá, de jeito nenhum. Tipo, claro, às vezes... É que foi o que eu sempre digo para qualquer pessoa. Ela disse não se arrepende e começou a repensar, Cauana. Não, é que eu ia dizer que reclamando depois dos professores. Droga, agora não dá mais. Não, e eu digo assim, é um pouco também do que tu quer para ti, né? Porque tem universidades no Brasil que não têm a mesma estrutura, digo na questão de organização das aulas, ou na questão de, tipo, em áreas, às vezes não é tão generalista, foca mais em uma, mas tem as outras, mas é mais focada para tal área. Então, vai muito também do que tu quer, do que tu imagina que tu quer
o teu futuro, né? Às vezes tu tem uma outra universidade que foque mais em tal área que tu gosta, para ti seja uma melhor opção. Então, isso depende muito, mas a UFSM, agora, né, falei, não venham para cá. Não, tá fácil. Mas dizer que, tipo, aqui, foi a minha realidade, né, foi o que eu vivi, a gente, assim, sai um profissional completo, assim, claro, a gente tem que depois especializar, porque não tem como ver tudo, é muita coisa, se fosse ver tudo, o curso ia ter que ter 10 anos, não 5, mas a gente sai com uma base muito boa, então, além da infraestrutura, a parte do ensino também é excepcional. Bom, só para dar um pouco de ideia para quem está escutando pela primeira vez, a UFSM é a maior em termos de assistência estudantil do Brasil, e principalmente em número de vagas da Casa do Estudante, pelo que a gente escuta, é a maior da América Latina, são quase 3.000 vagas, 2.000 vagas e pouco. Então, tem muitos alunos que moram dentro da universidade sem pagar nada, é gratuito e é uma moradia, claro, simples, não é um luxo, mas ela é decente, é uma boa moradia, né? Além disso, a UFSM, por decisão estratégica, já quase que uma tradição, ela foca em toda essa parte de assistência. Então, o RU da UFSM também é muito conhecido. Ele é um RU, são vários, na verdade, não é só um, são 2, pelo menos. Mas, para vocês terem uma ideia, estão reformando, ampliando o RU, ele vai passar a servir 12.000 refeições por dia. Então, é uma coisa descomunal. E o aluno, se ele for bolsista, assistência estudantil, ele vai pagar um valor, sim. Quanto não paga mais. Não paga mais. E quem paga, paga R$2,50, que é igual a nada, 2,50, né? Então, tipo, tu almoçar com uma comida boa a comida. Por R$2,50 é uma coisa realmente muito barata, né? Tu não compra um alface por R$2,50 no mercado. Exatamente. Então, a UFSM tem isso. Nossos alunos têm onde morar e eles têm alimentação. E ela ainda tem todo o resto. Por exemplo, os alunos que moram na UFSM, quem mora no grande bairro Camobi, que é perto, ela é um parque para as pessoas, né? No final de semana, agora com a pandemia não, mas antes eu ia com meus filhos para a universidade, para eles brincarem, andar de bicicleta, jogar bola, e é cheio de gente lá, é uma criançada lá. Então, a UFSM vive desse jeito, né? Sim. É legal dizer também que dentro da UFSM a gente também tem a questão de que os alunos atendem, né? Acho que não sei se é para todo mundo, isso eu não sei dizer, mas eu sei que tem assistência de dentista, tem psicólogo, sim. Tem várias coisas dentro da universidade também. Os centros escola, né? Digamos, então, os alunos do odonto estão aprendendo e ao mesmo tempo estão fazendo atendimento gratuito. Os alunos do direito, a mesma coisa. E é legal dizer que era uma coisa que eu não sabia, mas dá para ter até aula de natação na UFSM. A gente tem uma piscina lá. Eu nunca conheci, mas dizem que é lindo o lugar. Para as pessoas terem uma ideia de quão grande é o UFSM, né? Tu pode fazer natação. Tem tudo. Esportes gratuito, tem cursos de língua gratuito, isso é o UFSM. Sem contar também que existem agora, né? Vou contar. Existem... Tem que contar. Tem que contar. Existem alguns grupos que... Assim, quando existia Ciências Sem Fronteiras, a questão do custo era mais baixo, né? Mas hoje existem grupos que também ajudam a fazer intercâmbio dentro da universidade, assim. Então, às vezes... por exemplo. Eu acho que é com recurso próprio, não sei se a gente ainda tem auxílio para isso, mas é uma coisa que existe ali dentro também. É um facilitador, né? Porque às vezes tu fazer o intercâmbio por conta é muito mais difícil. E ali tem uma pessoa que te ajuda desde o primeiro, escolher lugar, isso e aquilo. Então, é uma coisa que também é oferecido, né? Que vale lembrar. E tudo isso, se é que dá para dizer como uma vantagem, numa cidade do interior, né? Então, é uma cidade que não é violenta, claro, como os problemas de qualquer cidade hoje em dia, mas não é violenta. É uma cidade que os alunos, por exemplo, saem da universidade e vão caminhando até, ouvi dizer que tem uns bares na volta lá. Toda quinta-feira! Então, tipo, os alunos vivem a rua, vivem a cidade perto da UFSM, assim, isso daria para dizer tranquilamente que provavelmente é uma vantagem, pensando em grandes centros e comparar, né? E também, por que vir para a UFSM? Festinha, temos festa de início de curso, temos festas durante o curso. Kiara, tua família pode estar assistindo isso, Kiara. Que isso? Eles sabem isso. Toda quinta-feira tem um lugarzinho lá que junta a universidade inteira nesse bar. Então, assim, é legal. Venham. Venham para o UFSM. É muito provável que vocês vão gostar.
Tipo assim, não venham pelo curso, venham pelas férias. Não, Kiara, não faça isso. Não faça. Tô brincando, pessoal. Foi o que eu falei, tem que fazer festa, mas tem que estudar. Tem que estudar, isso. Elas disseram desde o começo que tem que estudar. Você isso aí, tá pessoal, organizando bem, dá para estudar. Pode vir, mas tem que isso aí. estudar. Organizando bem, vocês estudam bem de segunda a sexta de tarde. De sábado a domingo, aí, né? Sexta de noite a domingo. A gente quer formar engenheiros felizes, engenheiros realizados, engenheiros que vivam sua vida. Isso aí, a gente quer formar esse perfil, entendeu? Que chegam depois no futuro e falem, eu estudei, mas eu fiz festa. Que coisa. Bom, com esse panorama, então, a gente encerra esse vídeo para apresentar o curso de Engenharia Civil. As pessoas devem ter ficado apavoradas agora. Espero que a gente não tenha mudado a ideia negativamente de ninguém, né? Se vocês vierem estudar na FSM, os professores são assim. Infelizmente, vocês vão ter que lidar. Tá, agradeço muito, então, a acadêmica Kiara Corazza, a engenheira Cauana Moraes Berton. Muito obrigado por participarem conosco. E, gente, esperamos ver vocês na UFSM no futuro. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.